Hoje é quinta-feira, 10 de dezembro de 2020. E no nosso devocional de hoje, onde estamos desenvolvendo o tema Resolução de Conflitos, nós estaremos concluindo o subtema que consiste em abordar as respostas não bíblicas para a repreensão. Nós já apresentamos 4 destas respostas não bíblicas e hoje nós veremos mais 2 que são justificar o nosso comportamento ou nos desculpar pelo nosso comportamento e recorrer a um ato de vingança. Uma das tarefas mais importantes que temos no aconselhamento bíblico é identificar e corrigir as muitas desculpas que o aconselhado dá para justificar o seu comportamento não bíblico, a sua atitude pecaminosa. Por exemplo, dizer que não consegue. Quando alguém diz assim, que não consegue, nós podemos dizer para ela que um cristão pode sim superar as suas deficiências, as suas dificuldades. A Bíblia diz que em Cristo nós podemos todas as coisas. Eu quero mencionar aqui as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 4:13, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Um outro exemplo de justificativa não bíblica é quando a pessoa diz que não pode proceder de forma correta porque não teve um modelo, não teve um exemplo, não foi orientado, não foi instruído. Mas, se ele agora está em Cristo, ele tem um modelo. E esse modelo é Jesus Cristo. Como cristãos, nós precisamos continuamente estar colocando os nossos olhos em Cristo. Portanto, não podemos responsabilizar nossos pais ou aquelas pessoas que estão em posição de autoridade sobre nós para justificar os nossos erros, as nossas atitudes. E é muito importante, irmãos, que sinceramente nós paremos um pouco e pensemos que tipo de desculpas nós estamos usando quando as pessoas tentam nos convencer de nossas atitudes erradas, de nossas atitudes pecaminosas. Talvez circunstâncias atenuantes, ou quem sabe nós tenhamos uma boa razão, coloco entre aspas aqui, lógica para o nosso pecado, ou ainda por alguém ter nos provocado aquele tipo de comportamento. Mas aquele que está nos repreendendo provavelmente não estará interessado em entender as coisas que aconteceram, que nos levaram até aquele tipo de atitude, até que de fato nós assumamos a nossa culpa, a nossa responsabilidade. Essas razões serão vistas pelo nosso repreensor como desculpas, até que de fato eu assuma as consequências do meu pecado. Por isso, é muito melhor que eu tenha uma atitude de submissão àquele que vem me repreender. E, por fim, uma outra resposta não bíblica à repreensão é recorrer a um ato de vingança. Eu quero destacar rapidamente algumas reações de retaliação muito comuns quando somos repreendidos, como, por exemplo, fazer cara feia, isto é, permitir que os meus sentimentos me impeçam de reagir da maneira correta. Isso é muito comum acontecer quando um pai ou mãe repreende o filho. Uma outra reação é dar o tratamento de silêncio para o seu repreensor. Também lembrar de que o seu repreensor também não é perfeito. É muito comum quando as pessoas são confrontadas, nós termos aquele impulso de apontar o dedo para o nosso repreensor. Uma outra reação é transferir a culpa, isto é, culpar o seu repreensor por gerar uma reação pecaminosa em você. Outra é estourar, gritar,
e também ameaçar, fazer chantagens e ter um ataque de ira. Isso é muito comum nos casos em que cônjuges começam a discutir ou tratar de algum assunto que está gerando conflito. Agora, para nós concluirmos por hoje, vamos considerar algumas reações justas à repreensão. O livro de Provérbios nos dá um quadro vívido da pessoa sábia que reage corretamente à repreensão. Deste modo, nós vamos olhar 3 características desta pessoa. E eu quero começar apresentando uma hoje no nosso devocional. Em primeiro lugar, a sabedoria personificada começa novamente implorando. E aqui eu cito Provérbios 1:23, que diz: atentai para a minha repreensão. Eis que derramei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. A palavra traduzida aqui, atentai, é o principal termo no Antigo Testamento para arrepender-se. Traz em si o mesmo conceito de se afastar do mal e voltar-se para o bem. Portanto, um homem sábio não somente se afasta do pecado pelo qual ele está sendo repreendido, mas ele também se volta favoravelmente para aquele que o repreende, como Davi nos diz no Salmo 141, versículo 5, que diz: fira-me o justo, será isso mercê, repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Pense sobre isto, meu irmão. É muito importante nós estarmos dispostos a ouvir a repreensão. Que o Senhor te conduza durante todo este dia, de maneira que você aplique estes recursos para que vivamos nos nossos relacionamentos de uma maneira saudável. Desejo a vocês todos um excelente dia na presença do Senhor.